E aí, tudo bem? Você sabe como reconhecer uma fake news? Ou seja, você sabe distinguir uma notícia verdadeira de uma notícia falsa? Como você faz isso? Qual a técnica que você utiliza para resolver esse problema da vida moderna, que é saber o que é verdadeiro e o que é falso no que chega para você de informação através das redes sociais? Você já parou para pensar que talvez boa parte daquilo que você vê nas redes sociais é recomendado para você sem nenhum critério? Ou seja, o algoritmo da rede social, ele não julga se aquilo que está recomendando para você é falso ou verdadeiro. Ele simplesmente recomenda porque requer o que o algoritmo deseja, é a sua atenção. Então, ao contrário do que existia antigamente, falando de uma redação ideal, uma redação jornalística, o que é que nós tínhamos? Havia um conselho editorial, há um editor. Então, mesmo que o repórter, aquele que checou a notícia, faça um trabalho ruim, o trabalho do repórter passa por um processo de aprovação. Um editor vai checar as informações que o repórter já checou. Um conselho editorial nomeia esse editor, porque ele conhece qual o critério editorial que deve ser adotado pelo periódico, pelo jornal, pela televisão, pela emissora de rádio. Nas redes sociais não tem nada disso. Então qualquer pessoa pode publicar qualquer coisa e isso pode ter um impacto muito forte dentro da sociedade, principalmente quando esse conteúdo ele é impulsionado com dinheiro de quem tem interesse que essa informação chegue a determinadas pessoas. E, de fato, o que nós temos hoje é algo muito diferente na formação da opinião pública do que existia antes das redes sociais. Antes das redes sociais, uma notícia, uma informação, era ou não relevante, considerando o número de veículos de informação que traziam essa informação a público. Uma informação muito relevante era trazida por todos os veículos de comunicação minimamente relevantes. Cada um a seu modo, cada um da sua maneira, mas em essência era a mesma informação. Porque você pode contar uma história de várias maneiras, mas você não pode ter seus próprios fatos, apesar de poder ter suas próprias opiniões. Entretanto, com as redes sociais, a formação da opinião pública mudou. Hoje, a opinião pública ela é muito mais influenciada pelas redes sociais. Quando eu falo redes sociais, eu falo todas as redes, do que pela imprensa. A imprensa, inclusive, de certa forma, está se tornando algo dispensável. A geração Z, a geração que já nasceu quando já existia rede social, quando já existia internet, essa geração não consome mais os produtos produzidos pela imprensa oficial. Consome os produtos que estão na rede. E já que você está nessa rede, como é que você vai saber se uma informação que está chegando para você pela rede social é uma informação verdadeira ou falsa? Repare que a primeira coisa que você tem que ter em mente é se essa informação tem os elementos básicos que precisam ter as informações para serem consideradas minimamente uma notícia. É preciso que essas
esses dados estejam nessa informação. E esses dados podem ser contados nos dedos de uma mão. É quem, quando, como, onde e por quê. Esses dados, essas perguntas podem ser respondidas nessa informação? Ou essa informação não deixa claro quem está falando? Qual é a fonte dela? Se isso está sendo ocultado de alguma maneira, é preciso que você cheque essa informação com fontes independentes, buscando ela na internet. E é possível que você encontre essa informação na internet, em outras fontes, e mesmo assim ela seja falsa. As informações, os dados, notícias verdadeiras, elas não estão diretamente preocupadas com o engajamento. Então, todas as informações que chegam com esse recheio do engajamento, são informações que podem ser falsas. Repare, uma informação que pode ser falsa, ela é uma informação que normalmente vem com uma estética própria. É uma imagem ou um vídeo com um título em cima e um título embaixo. Esse título, ele normalmente é para chamar sua atenção. Então, ele vai se referir, muito provavelmente, a coisas que lhe provocam. É interessante que a maioria das pessoas radicais recebe um grande número de informações que as irritam. E é justamente assim que elas mantêm o engajamento dentro da rede social. Divulgando coisas, independentemente de ser verdadeiras ou não, que irritam as pessoas. Por exemplo, uma coisa que irrita muito a sociedade, independentemente de quem seja, é a pedofilia. Então, se uma imagem mostra um abuso contra uma criança e aponta um culpado ou tem uma teoria sobre isso, é muito provável que esse tipo de informação circulando na rede social vai ter muito engajamento. Os criminosos, aqueles que cometem crimes, muitas vezes são utilizados para gerar engajamento, para gerar ódio. É tanto que existem páginas na internet, perfis na internet, especializados em irritar personalidades públicas. Então, você é uma personalidade pública e faz uma postagem qualquer na internet. Não importa qual seja. O sujeito pega esse perfil e esse perfil criado para irritar personalidades e vai lá e escreve algo que deprecia a personalidade de quem escreveu de forma pessoal. Um ataque pessoal. Um ataque à pessoa, à sua dignidade. E repare, não precisa ter muito a ver com o que a pessoa escreveu. O objetivo desse ataque é que o indivíduo responda. E que isso se transforme em um print para, fora de contexto, apresentar aquela personalidade pública como alguém que não é exatamente aquilo que se pensava dela. Então, é muito provável que você receba informações falsas sobre personalidades públicas. Principalmente quando essas personalidades, elas não são muito preocupadas em desmentir essas informações sistematicamente. Outra forma de identificar fake news é que você precisa pensar sobre si mesmo.
Quando você gosta muito de uma informação, é preciso que você ponha sobre essa informação uma certa suspeita. Porque é assim mesmo que as informações falsas, as fake news, as notícias falsas, elas se disseminam. Elas tratam de temas que despertam o seu interesse. Então, repare, se uma pessoa tem medo de seringas, de agulhas, e recebe uma informação de que as vacinas, elas transformam o DNA dos seres humanos, há uma tendência que essa pessoa que tem medo da agulha, de ser furada, tem medo da dor causada pela agulha, ela acredite nessa informação sobre a vacina. Porque o interesse começa justamente por aí. As inteligências artificiais nas redes sociais ainda não descobriram como superar a mente humana. Mas é óbvio que elas já descobriram como superar, como usar as fraquezas humanas contra os seres humanos. E é justamente assim que funcionam as estruturas montadas para a disseminação de notícias falsas. O Facebook, o Google, as Big Techs, elas disponibilizam para os seus anunciantes ferramentas para que eles possam anunciar justamente para as pessoas mais sensíveis ao que elas desejam vender. Imagine que você quer vender uma ideia que vai resultar em compra de um produto. Imagine que esse produto ele acabe com a pandemia de carecas, de homens carecas no mundo. Então, você vai lá no Facebook ou no YouTube, contrata o serviço de publicidade deles e põe lá um dinheiro para que só as pessoas, os homens, as mulheres não vão receber essa informação. Mas os homens que consomem muita pornografia vão receber, com certeza, essa informação. Homens com mais de 18 anos ou com mais de 16, até os 50, 55 anos, em determinada localidade, onde você quer lançar o produto. E aí, só essas pessoas, com essas características, usuários dessas plataformas digitais, vão receber a notificação do seu produto. E você pode, inclusive, refinar para que as pessoas que consumem conteúdo adulto sejam elas as que recebem esse tipo de publicidade. E repare, essas ferramentas estão disponíveis para quem pagar mais. E o produto que elas oferecem como para ser comprado é a atenção das pessoas. Então, você vai receber uma fake news. Você já recebeu uma fake news. Se você não sabe que recebeu uma fake news, que consumiu uma fake news e que sem querer divulgou uma fake news, você não tem redes sociais. Se você tem, você muito provavelmente já caiu nessas armadilhas. Então, voltando, checar as informações para saber a fonte e se essa fonte é confiável. A velha técnica de checagem de informações. Quem, quando, como, aonde, por quê? Onde estão esses elementos nessa informação? Essa informação está sendo divulgada em veículos de comunicação sérios? É uma informação confiável? Cheque novamente. Às vezes, se uma coisa é divulgada só por um lugar, é porque há um interesse
desse veículo, desse canal de notícias, do YouTube, do Facebook, de qualquer lugar, um interesse financeiro patrocinado para que esse tipo de informação chegue até você. É tudo um grande negócio. E o produto é você. Então não caia em fake news, fique esperto. Continue aqui no canal, se inscreva, ative notificações, porque nós voltaremos a esse assunto aqui no canal, voltando a falar sobre como distinguir o que é notícia do que não é, o que é a realidade. Eu sou Arquimedes de Castro e em breve estarei de volta aqui no canal. Até a próxima.